Oi, gente. Estamos em mais um episódio do Talk com Edna Esmeraldino. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Como vocês sabem, a gente sempre fica aqui mendigando like, inscrições, mas a gente é movido, né? Por esses likes. A gente entende que vocês estão gostando dos episódios, estão gostando do nosso talk, pelas curtidas, pelas inscrições, e também o YouTube mostra nosso vídeo para mais pessoas quando vocês curtem mais os nossos vídeos. Então não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar aqui pelo nosso talk e pelos episódios que a gente tem colocado aqui. Hoje eu estou novamente com duas mulheres incríveis. A Lili, que está sempre aqui comigo Já ultimamente. figurinha, né? Eu preciso de um apoio jornalístico e de uma amiga, né? Que a gente possa trocar ideias aqui. E a Lili, ela, além de jornalista, de entender muito de comunicação, ela é minha amiga pessoal. Então a gente se entende só de se olhar. E isso é muito bacana, a gente já entende como funciona a mente uma da outra e a gente trabalha bem juntas. E o pessoal tem comentado bastante, que estão gostando das participações da Lili. Tá bem interessante, a gente tem feito aqui desde papo, falar sobre violência, até, enfim, papo de cabelo. A gente tem falado de tudo por aqui. Que interessa. Tudo que interessa, isso é verdade. Então a Liliane está novamente comigo, Liliane Bento. Vocês podem seguir ela nas redes sociais, Liliane Bento, né? Liliane Bento BNU no Instagram. BNU, isso mesmo. E tem a minha empresa New Age Com. New Age Com. Quem gosta, né, do estilo da Lili, pode contratá-la. Ela também faz assessoria de imprensa. Ela já fez de duas pessoas bem famosas. O Luciano da Van, né? Luciano Hang da Van durante quantos anos? 16 anos. 16 anos. E da Edna Esmeraldina. Bem famosa, só que não, né? Mas aqui no Bem meu bairro famosa, todo mundo me sim, conhece, na gente. sua região. Com certeza. Mas a gente brinca, né? Hoje o nosso papo é um pouquinho mais pesado, então a gente brinca enquanto a gente pode. E eu tenho uma super convidada aqui hoje. Eu conheci ela alguns dias atrás, alguns dias não, um mês, 2 meses atrás. Participei de uma palestra na FURB e conheci a doutora Marilaine, um nome diferente, mas a gente vai chamar ela de Mari, porque a gente já está quase íntima. Bem melhor, hein? Bem Combina melhor. mais com ela, porque ela é bem jovem. Eu vou ler aqui o currículo dela, porque é muita coisa. Doutora Marilaine Ribeiro de Oliveira é advogada pelos direitos das famílias, mulheres, direito criminal e civil. Ela foi conciliadora no Sejusc e em diversas varas cíveis de Blumenau. Ela tem formação pelo CNJ em conciliação familiar, especialista em direito digital e compliance, conselheira titular da OAB, subseção de Blumenau e de Pomerode, na gestão atual. Ela é coordenadora do projeto OAB por Elas e integrante da Comissão da Mulher, advogada, direito de pessoas idosas. A OAB vai à Escola de Direito de Família e à subseção da OAB em Blumenau. Isso é um pouquinho do que ela faz, porque no sábado eu acho que a gente tomou um chá, né? A tarde toda, olha, ela faz, eu garanto para vocês que ela faz muito mais coisas que vocês não fazem ideia. E hoje nós trouxemos a doutora Marilaine aqui para falarmos de um assunto que ultimamente vem chamando muito a atenção, a gente tem falado muito aqui, sobre a violência contra a mulher. Eu tenho alguns sites que eu sigo aqui de notícias e todas as semanas está assustador, né, Lília? A gente tem comentado isso, a gente abre as notícias, quase todos os dias nós temos um feminicídio, nós temos uma tentativa de assassinato contra as mulheres, e aí a gente para e se pergunta, em pleno século XXI, a mulher tão empoderada quanto está, né? A gente vem falando tanto disso aqui, da liberação feminina, do quanto a mulher tem conquistado seu espaço, mas a violência contra a mulher, eu não sei, aí a doutora vai nos falar a respeito disso, não sei se ela vem aumentando ou se a gente está falando mais a respeito disso, mas há um ano atrás, a gente não lia tantas notícias quanto estamos lendo agora. Sabemos que é estatístico, desde a época da pandemia, aumentou e muito o número de violência contra a mulher.
Nós fizemos alguns trabalhos com o pessoal da Delegacia da Mulher e o delegado não, ele não é delegado, o Jefferson, ele é comandante, né? Comandante Jefferson. Ele era, né? Não é mais Era, também. né? Acho que agora Mudou, muda acho. bastante, enfim. Mas ele estava comentando isso com a gente, que o período da pandemia aumentou demais a violência contra a mulher. Obviamente, as pessoas dentro de casa potencializaram seus relacionamentos. O que era bom ficou melhor ainda, e o que era ruim piorou. Lili, o que você tem percebido nessa questão? A Lili também, ela é colunista, né? E escreve muito para as mulheres, então também tem essa percepção, vai poder falar um pouquinho disso. Como que tu tem percebido essa questão da violência, Lili? Eu não estudei dados estatísticos, Sim. até porque é muito difícil ter dados sobre isso. Mas o que E são atualizados todos os dias, todo né? dia está mudando. Sim. Mas assim, primeiro o que eu acredito? Que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, até porque elas estão estudando mais, estão trabalhando mais, e uma coisa que impossibilitava, às vezes, as mulheres de reclamarem quando apanhavam, alguma coisa, até grito, porque grito também é agressão. Sim. Não é só um tapa, né? É porque antigamente era assim, né? Não, ruim com ele, pior sem, porque é ele que sustenta a casa, eu dependo dele, eu não estudei, tem filho. Essa questão vem mudando ao longo dos anos, ainda devagar, mas vem mudando. Então, eu acho que isso está começando a dar coragem para as mulheres falarem. E também tem um outro aspecto, eu acho, também é no achismo, porque eu não tenho dados estatísticos, mas eu acredito que as mulheres estão começando a aprender a se amar um pouco mais. E a olhar no espelho e dizer, eu mereço isso? É esse tipo de homem que eu quero do meu lado? Eu acho que a independência da mulher, né, está dando voz à mulher. A mulher está podendo falar a respeito. Até pouco tempo atrás, Lili, alguns anos atrás, era feio uma mulher separada, divorciada. Sim, né? e Eu quando me divorciei, era vergonhoso, né? A mulher era condenada. Ela pediu para apanhar. Culpada. Nós tínhamos no direito a questão da culpa. Se a mulher desse causa ao divórcio, ela tinha uma sentença de culpada pelo divórcio. Sim. Então, nós tivemos muitas mudanças legislativas até aqui, que ajudaram também a mulher a caminhar para essa direção dela ter, além da independência financeira, ter essa independência psicológica e emocional. Ter esse apoio, né, doutora? A nossa Constituição há poucos anos mudou, né? Porque tinha o lavar a honra. Se o homem matava uma mulher em nome da honra, ele era absolvido depois. Lembra? Teve ou pelo menos famoso, atenuado. Né? Ou pelo menos atenuado, né? Era Lindomar Castilho? Lindomar Castilho. Acho que é. Isso mesmo. Foi em nome da honra. Hoje em dia não existe mais isso, graças a Deus, mas faz poucos anos que isso mudou na Constituição. Estava previsto em lei. Eu tenho aqui o nosso público, as nossas seguidoras aqui do canal, a gente tem muitas mulheres evangélicas, né, que têm uma educação diferente e graças a Deus, esse meio também está mudando. Porque dentro das igrejas era horrível, feio, uma mulher separada, uma mulher divorciada. Agora, o pastor da minha igreja, que ele é psicólogo também, pastor Lediel, filho do pastor Niltinho, ele fala no púlpito, a mulher que apanha não tem que ligar para mim, porque ele é psicólogo, daí as mulheres ligam para ele para contar que o marido bateu. Ele fala, não ligue para mim, ligue para a polícia. O lugar desse cara é na cadeia, chama a polícia. Depois me liga, vem cá, vamos conversar e tudo mais. Ou seja, a cultura, graças a Deus, está mudando, mas ainda há muito preconceito, né? E a gente precisa falar sobre isso. E aí, nós temos nossa super convidada aqui, doutora Marilane. Marilane ou Marilane? Marilane. Marilane, né? Isso mesmo. Gente, Mari, vamos chamar de Mari. Mari. Combina mais com ela, Essa menina jovem. Pode falar a idade? Pode, Quantos não tem anos, problema Mari? com isso. 43 anos. Então, muito Muito bem. Só temos adolescentes aqui nessa mesa. Até uma pergunta que a gente podia fazer para ela, além disso que a gente falou, né? Eu acho que a sociedade está começando também a repudiar isso. Está tendo, como você mesmo lidera ali uma comissão, há também um programa no Tribunal de Justiça Catarinense, né? Eu acho que a sociedade está começando a se incomodar também com essa situação, ou é só uma percepção minha? Assim? Na realidade, o que eu vejo que acontece hoje é que nós temos mais informação. Também. Então, nós viemos de uma educação extremamente patriarcal, em que o homem era o ser supremo da casa, era o ser
supremo da sociedade. E quando a mulher começa a tomar lugar, aliás, isso eu sempre falo assim, se você for ler, já que temos cristãs também ouvindo, Sim. se você for ler a Bíblia, nós temos Débora, nós temos vários exemplos de mulheres que eram empreendedoras, mulheres que traziam sim o sustento para casa, mas com o tempo, eu não vou falar em séculos para não ofender ninguém, mas teve um período ali que determinada igreja começou a implantar de uma forma muito profunda o patriarcado. E aí se iniciou uma dominação social em que a mulher cada vez ia sendo diminuída. A partir da interpretação masculina, porque Sim. a nossa Bíblia, ela é a partir da interpretação de alguém, né? Tanto Sim. quando se fala da submissão. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que uma mulher tem que obedecer a um homem, mas foi interpretado de uma forma que fez ela acreditar, Sim, né? é que existe um equívoco muito grande ali quando se fala de submissão. Exato. Porque, inclusive, nós estávamos conversando Sim. sobre submeter, né? É um desejo meu me submeter a alguém ou não, não é uma obrigação. E Deus nos deu ali o livre-arbítrio para a gente poder fazer a escolha. Ele não disse, você vai ser assim. Não somos fantoches, né? Sim. Nós somos criação de Deus. Então, não nos cabe ali de forma alguma impor controle sobre ninguém. Inclusive na minha própria liderança, nas minhas equipes, nos inúmeros projetos que eu me envolvo, eu deixo isso muito claro, que eu sou um elemento a mais ali naquele grupo, que por acaso eu estou à frente, mas que todas precisam ter opinião, que todas precisam se posicionar, e se eu não gostei de alguma coisa, não gostei, vamos tentar refazer de novo, vou te mostrar um novo ponto de vista. E nos relacionamentos, para dar certo, independente de qual relacionamento seja, se seja entre homem e mulher, ou entre amigos, ou entre Enfim, vizinhos, né? Independente do gênero. precisa desse respeito, precisa disso. É claro, vou me submeter todas as vezes que eu enxergar que, opa, eu preciso ouvir. Eu tenho que ter voz ativa, mas eu preciso também ter uma escuta ativa. Porque se eu não tiver uma escuta ativa, não é um diálogo, é um monólogo. Vou falar sozinha. A questão ali já que mencionamos a Bíblia, né? Eu encontro muitas objeções, digamos, a esses fatos. Os homens sempre falam, homens evangélicos. Quando a gente dá palestra para casais, mas a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. Eu falo, sim, meu amor, senta aqui, vamos conversar. Não são só os evangélicos, não. Mas principalmente os evangélicos. Aí a gente vai ao termo, né, da submissão. Submeter é eu me submeter É um a ato alguém. de vontade. É eu dizer para o fulano, querido, manda em mim. Eu estou disponível para que você coordene ou né, direcione aqui algumas coisas. Fazer feliz, né? Não, Exatamente, e até... mas é eu me submeter à liderança de alguém. E aí, o que acontece? Esse versículo, antes de recomendar que a mulher se submeta ao marido, antes disso, ele fala qual é o tipo de marido que a mulher deve se submeter. Está escrito em 1 Pedro. Qual é o tipo de homem que a mulher deve se submeter. Tá lá bem desenhado, para quem não sabe, meninas vão lá na Bíblia, você sabe procurem. Aí? Já fala, porque eu não me lembro. É 1 Pedro, não vou lembrar agora, mas depois eu vou pedir para colocar nos créditos aí, aqui embaixo. Vou pedir para o Felipe, depois vou mandar para ele, ele vai colocar aqui embaixo. Colocar esse complemento. Os versículos específicos diz assim: vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E como o homem tem memória curta, ele relembra e desenha para o homem o que é esse amar as mulheres. Aí fala assim, a ponto de morrer e se entregar por ela. Ou a ponto de se entregar e morrer por ela. Então é esse tipo de amor que o homem tem que ter pela mulher, ou seja, quando o homem amar uma mulher a ponto de se entregar por ela e morrer no lugar dela, aí esse tipo de homem merece que a mulher se submeta a ele. Então, se você não faz a tua parte, nem chega para cobrar porque a mulher seja submissa. Porque a gente começa por aí. Não é o chefe, não quer ser o líder da casa? Então comece dando exemplo. Não vem com saldo devedor. Primeiro, cumpra a sua parte. Quando você cumprir teu papel, aí você chega e cobra. E aí é submissão. A mulher se submete. Mas que se entenda quiser. isso, né, Edna? Que a submissão não é que ela vai ter que fazer tudo que o outro Não, quer. não, Algo de que forma deixa ela alguma, infeliz. de forma É diferente. É a escutativa.
Tem um versículo que eu gosto muito, já que nós estamos na Bíblia, Sim. porque o principal mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem que você tem que amar primeiro? Você? Nós Se a mesmos. atitude que está passando pela sua vida, se a situação que você está vivendo não te permite se amar, te traz constrangimento, te traz tristeza, te traz sofrimento, então vamos curar isso. E às vezes, infelizmente ou felizmente, o caminho é um divórcio, porque submeter uma mulher a uma situação de relacionamento com violência extrema é um absurdo. Aliás, com qualquer tipo de violência. É Sim. claro que, assim, às vezes vai parecer aqui que eu tenho uma fala dúbia. Mas não é. Eu acredito na recuperação das pessoas. E quando você fala em violência, você acaba tendo esse discurso muito voltado para o homem violento. Mas nós também temos que prestar atenção dentro de casa, porque nós temos mulheres violentas. Com certeza. Então, nós precisamos tratar a violência no âmbito familiar de forma geral. Os Inclusive, filhos, doutora, marido, esposa, todo mundo. inclusive, doutora, uma curiosidade minha. Será? Isso fica uma pergunta para todos nós e neste caso para você. Será que esse aumento da violência também não tem a ver com isso? Com essa mulher talvez mais empoderada e talvez tentando se empoderar através da violência também? Eu acho que a responsabilidade de toda essa mudança é o fato da mulher ter mais conhecimento sobre os direitos dela e essa desmistificação de que a Lei Maria da Penha e que as leis com relação à violência doméstico-familiar são mimimi de feminista, são mimimi de comunista, mimimi de mulher que sapatona, como eles falavam, que é um termo pejorativo, horrível. Então, hoje em dia, nós temos essa consciência. Antes, nós achávamos que violência era se ele agredisse ela e se ela tivesse quietinha. Né? A gente não tinha essa ideia, assim, que a violência, que são diversos tipos de violência, né? A psicológica, a emocional, a verbal, a física, a patrimonial. São então, tantas, nós temos tantas e não termina aí. Não são só 5, né? A gente costuma falar de 5, mas não são só 5. A gente vai encontrando outras violências no meio do caminho. A violência física, ela antes passa por todas essas outras violências, né? O abuso psicológico, emocional. E outra questão, doutora, hoje, como a Lili comentou, nós, graças a Deus, a gente tem diversos órgãos agora que apoiam as mulheres. Hoje a mulher tem aonde chegar e reclamar, inclusive na igreja, como eu falei, né? A igreja já tem uma postura diferente, já vem trazendo uma conscientização maior. Hoje nós temos a Delegacia da Mulher, que é especializada em atendimento à violência contra a mulher. Nós temos o projeto OAB por Elas, que atende Exatamente. todas as segunda-feiras das Isso que 9 eu ia falar às 17 agora. horas. Temos a Procuradoria da Mulher, que funciona aqui em Blumenau, na Câmara de Vereadores. Aliás, hoje nós teríamos a vereadora Cristiane Loureiro, que é minha amiga querida, minha amiga pessoal. Ela estaria aqui conosco para a gente falar também a respeito, mas ela acabou não conseguindo estar presente. Nós vamos fazer um outro episódio para falar da Procuradoria da Mulher, que no ano passado eu fiz formação profissional para mulheres do estado de Santa Catarina inteiro e com o apoio da Procuradoria da Mulher, uma iniciativa assim incrível, porque não adianta a gente falar tanto, né, da defesa da mulher e essa mulher muitas vezes volta para o marido violento, o marido que agrediu ela, porque ela não tem uma independência financeira. Ela depende financeiramente desse homem. Então nós tivemos essa iniciativa de profissionalizar as mulheres com o apoio da Procuradoria da Mulher. E a OAB, que tem esse projeto incrível, por isso que a gente trouxe a doutora Marilane aqui, doutora Mari. E eu queria saber, doutora, desde quando surgiu esse projeto? Porque a OAB, e aí não vou nem dizer que é uma crítica, mas é uma constatação. Até pouco tempo atrás era muito machista, sim. Só tinha homens lá. Agora, graças a Deus, a gente tem uma presidente mulher, que eu acho fantástico. A mulherada, uma vice-presidente mulher, a mulherada está ativa em todos os setores, inclusive na OAB. E aí tem essa comissão também, né? Que eu acho incrível. E aí eu queria saber, doutora, desde quando surgiu esse projeto da OAB por Elas?
Quem teve essa iniciativa, como foi, qual é o papel principal da OAB por Elas? É só para as advogadas ou é para qualquer pessoa? Isso que a gente quer trazer essa informação, porque o nosso talk, ele é assistido hoje, nós já temos, a gente está quase chegando em 100 mil visualizações, temos 94 mil visualizações. Dobra a responsabilidade. Com certeza. E no estado todo esse público que a gente visitou no ano passado, né? Foram 195 cidades que nós trouxemos as palestras e os treinamentos de inteligência emocional. E este ano a gente vai também fazer uma parceria com a OAB por Elas para continuar esse projeto de trazer gratuitamente desenvolvimento de inteligência emocional para as mulheres, porque as mulheres, né, são educadoras, são mães, e a gente entende que a mulher não adianta. A mulher, se ela estiver bem resolvida, ela vai ajudar o homem também a se encontrar e a resolver seus problemas. Desde quando começou esse projeto, doutora? Como foi isso? O projeto OAB por Elas, ele nasceu no estado de Goiás, na cidade chamada Formosa. Que legal. E esse projeto, ele aqui em Santa Catarina, ele começou por Balneário Camboriú, na Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú, e no ano passado, o projeto OAB por Elas foi implantado em Blumenau, na gestão anterior, inclusive, da OAB, que era uma presidente mulher. Há quanto tempo, mais ou menos, começou lá em Goiás? Lá em Goiás, em 2016. Olha, um bom tempo Bastante já. tempo. Demora a coisa para... Demora para chegar, Demora. né? Mas é uma região que também tem mais casos de violência do que o sul. Eu acho, Não? Aí não. No sul, os estados onde nós temos a presença mais machista, uma presença ainda, assim, né? com uma cultura mais masculina, mais patriarcal, são os estados que infelizmente têm o maior número de incidências de violência. Eu não vou falar de estatística agora, porque eu pensei em fazer uma fala mesmo assim mais próxima. Porque se a gente for trazer estatística, sai todo mundo daqui chorando, né? Porque, considerando 3 anos atrás, o Brasil estava em 5º lugar. No mundo? No mundo de violência doméstica. E eu acredito que nós estamos no ranking assim, mais próximo do 1º lugar, entendeu? Então, assim, a estatística hoje não vai resolver muito, porque o que acontece? Nós tivemos um aumento muito grande de orientação e informações sobre o caso. É normal que a demanda cresça. Sim. Nós tivemos ali 2 anos de pandemia que aumentou o convívio dessas pessoas. As pessoas estavam e estão extremamente estressadas até agora, né? Todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, isso também contribui para quem já tem aquele instinto mais violento dentro de si, porque todos nós temos dentro de nós violência, né? Porque se não fosse isso, a humanidade não se desenvolveria. Sim. Agora tem... É o instinto até de sobrevivência, tem né, graus doutora? de violência ali que passa do que é o ideal, né? É interessante você falar disso, que eu lembrei do que a Edna falou da inteligência emocional e das mulheres. Eu não estou justificando, porque nada justifica alguém bater em alguém. Sim. Mas será que algumas mulheres não começaram a copiar o que tem de ruim no homem? Porque o homem também tem muita coisa boa. Mas como nós estamos falando mais da violência doméstica, e infelizmente a maioria dos casos é de homens contra mulheres, será que algumas mulheres não começaram a copiar este padrão de comportamento e talvez por isso começaram também a receber mais a violência? Assim, eu não sei, porque na pandemia eles ficaram dentro de casa. Assim, uma resposta pessoal. É a mulher mais agressiva. Eu não gosto muito de terceirizar a responsabilidade, né? Senão a gente fica naquela história do Adão e Eva, mas né? não A culpa é da maçã, a culpa é do Adão, a culpa é da Eva, né? E na realidade, assim, se cada um assumir a sua responsabilidade e as suas violências... Não que mereça, né? Mas, né, será já que melhora a vida. não contribuiu de alguma maneira? Então, assim, ó, o que eu vejo, assim, a mulher, ela confundiu muito a liberdade, os espaços que ela foi ganhando com, sim, se masculinizar. Isso, né? E então, copiou o que não devia. Na verdade, porque, doutora, assim, a mulher também se tornou chefe de família. E a gente viu na moda, né? na própria moda, né? Certeza, A vestimenta da mulher. E aí o inconsciente da mulher assume aquele papel. Ah, o homem é assim, então eu também tenho que ser assim. É movimento inconsciente, acho que não é consciente, sim, mas inconscientemente. Eu acho que é espelhamento. Acho que nós, enquanto mulheres, né, conforme foram passando as gerações, nós fomos entendendo que nós não precisávamos mais nos portar como homem
para ter posicionamento e para ter voz. Sim. E assim, eu vejo, assim, eu entendo ali todos os movimentos da moda, porque a mulher passou a vestir terno e usar calça, não calça bonita, calça com estilo totalmente masculino, e gravar. Pra perder a beleza, né? Vamos ser E assim, sinceras. porque elas não queriam assim mais mostrar a Mostrar forma as física, elas queriam curvas, mostrar que eu exato. sou inteligente, que eu sou mais do que um corpinho. Isso. E eu acho que ali se perdeu um pouco, né? E realmente, assim, eu trabalhei em algumas empresas como diretora, como gerente, como coordenadora, e empresas que a maioria era homem. E eu me lembro de eu mesma ter posicionamentos assim que eu tinha que ser abrir as pernas, bater na mesa, pô, né? Ou a E coisa fazer- não funcionava. Ou não funcionava. Até que eles entendiam, até que eles passavam a entender que, independente do meu tom de voz, independente da minha postura e do meu comportamento, eu tinha que ser respeitada igual. Pela minha capacidade intelectual, pela minha capacidade profissional. E não porque eu parecia um homem. E eu acho que essa consciência nós iniciamos nessas últimas gerações, Sim. né? Essa consciência de que, poxa, gente não foi importa evoluindo, o que eu né? estou usando, eu quero ser respeitado. E, aliás, toda a sociedade deve ser respeitada pelo que é e não pelo que está usando, Independente né? do que, exato, do que mostra, E a mulher né? deve ser respeitada se ela tiver de mini saia, de bermudinha, se ela tiver de biquíni, ou se ela tiver de vestido longo. Né? Ela tem que ser respeitada. Nós tivemos né? recentemente, doutora, uma discussão bem forte, até aqui no nosso estado, aquele caso Mariana Ferrer, né? Você Absurdo, como né? absurdo, né? Você como também especialista aí na área Criminal, né? criminal, entende a repercussão disso tudo, né? Uma menina, porque é uma menina, uma adolescente, Que foi uma menina que era revitimizada, né? virgem, né? Ser criticada e julgada como se ela quisesse aquilo, buscasse aquilo pela roupa que estava vestindo, pela posição que ela estava, enfim. É um absurdo, né? Assim, Em pleno século XXI, a gente ainda passar por isso? eu gosto muito, é claro, eu acho que esse horário é de adulto, né? Pode Sim, falar. e aqui no YouTube a gente pode Esse falar tudo, horário é de graças a adulto, Deus. pode falar. Pode falar de tudo. Eu sempre costumo dizer assim, ó, que eu falo para os meus filhos, né? Eu sou mamãe de um biológico, 3 adotivos e sou vovó de um menino. Então são 3 meninos lá em casa, né? 4 com o neto. E eu sempre falo para eles, né? Que a mulher ela precisa ser respeitada mesmo quando ela não se respeita. Nossa, que Então, show isso. eu falo para eles assim, mesmo se vocês estiverem lá no ato, né, no vamos ver ali, se a menina falar para, levanta as mãos para cima, joga o corpo para trás e fica longe. Porque mesmo durante a relação sexual, a hora que a mulher falar parou, Ela pode se arrepender. parou, né? porque ele pode começar uma relação sexual consensual e dentro daquela relação consensual virar um abuso sexual, virar um estupro. Sim. Porque se eu insistir naquilo, é abuso. Nós comentamos até, doutora, no sábado, né? Você comentou, algumas pessoas, alguns homens casados falam isso. Não, mas ela é minha mulher, como se o fato de ela ter o sobrenome dele dá a ele o Fosse direito de propriedade, possuir o corpo da mulher. Como se fosse propriedade dele. Também, em alguns casos, confundindo o que a Bíblia diz, que a partir do momento que casa, o corpo dela é dele e E vice-versa. tornarão uma só carne, pelo né? amor Você de vai Deus, estuprar né? seu próprio Isso, corpo? você vai violentar? Acontece, Você né? vai Em violentar seu em próprio muitos corpo? casamentos, né? Acontece isso. Sim. E as mulheres ficam caladas, porque eu sou casada. Não, e assim, então, o que eu tenho que precisa hoje, servir né? meu Precisa marido. ter esse conhecimento. Eu acho que é muito importante as palestras dentro da Sim, igreja, a com um pouco mais de conscientização, né? liberdade. É claro que a gente vai respeitar a doutrina, respeitar a cultura daquele lugar, daquela igreja, daquele centro, seja lá de onde for que a gente estiver falando, mas as questões legais, elas precisam ser faladas de forma muito clara. Então, você obrigar a sua mulher ou o seu marido, que tem também, a ter relações sexuais sem permissão, é estupro. Se você tocar o corpo da sua mulher ou do seu marido sem permissão, é estupro. E uma questão aí, como você está falando, doutora, a Bíblia também fala que nós estamos sujeitos às leis da terra. Então, as leis da terra estão acima da Bíblia. Se a lei aqui determinou algo, independente do que a Bíblia fala, desde lá, a interpretação, desde os tempos arcaicos, a lei da terra diz que é um crime, que assim é isso que prevalece, porque a gente tem que se sujeitar E a outra, essas leis. o corpo não é o templo do Espírito Santo? Você vai estuprar o templo do Espírito Santo? É bem por aí. Né? Você vai invadir e sair passando a mão em tudo, pegando as coisas, roubando?
o que não foi permitido para você ter, porque tá lá o seu dispor. Você pode usar o templo, pode ir lá orar, pode ir lá fazer todas as coisas que são lícitas. Agora, a partir do momento que você invade a intimidade de alguém, né? Por favor, independente de homem ou mulher, tenha a decência e o cuidado de conquistar. Se você quer alguma coisa, conquiste. Agora. Tá faltando a inteligência emocional. Trata bem durante o dia para ver se vai ter problema de noite. E a mulher não vai. E a mulher nós sabemos, né? A mulher ela tem uma velocidade diferente do homem. Trate bem o dia todo. O homem tem órgão externo, então esquenta rapidinho. A mulher é interno, tem que pôr a lenhazinha. Dá um presentinho, vai tratando a pessoa com carinho, né? Eu costumo dizer, eu falo, né, brincando, mas é a realidade. Eu falo assim, os homens reclamam que as mulheres, como a Lili falou, não querem tanto sexo quanto eles. Eu falo, é exatamente igual a um restaurante. Se o restaurante serve uma boa comida, você vai querer voltar todos os dias. Se o cardápio é variado, tem coisas diferentes, se o cliente é bem tratado. Agora, sempre a mesma comida, a mesma coisa, comida rápida. E um fast self-service, só salada, né? A gente não volta não, gente. É comida ruim, a gente não vai querer. Agora, se o restaurante é bom, nós temos aqui na nossa cidade alguns restaurantes maravilhosos. Cada vez que eu quero, tô bem, eu quero ir lá naquele restaurante top, que custa o olho da cara, né? Mas eu quero ir lá porque a comida é maravilhosa. Então, melhore literalmente a comida. O seu atendimento. Né? E precisa literalmente, ser, eu pego a letra que a cliente vai querer tanto homem quanto mulher. Sim, né? a mulher, porque a mulher lá, né? Tem mulher que é um pouco mais ativa e tal, né? O cara trabalhou o dia inteiro, aí só chega que é direto pro abate, assim, não dá. Sim. Tem que ser assim, né? Nas pesquisas faz que a gente carinho faz, na doutora, nuca, tanto ele quanto ela. Pros dois o corpo todo. Nós temos partes erógenas. Zonas erógenas no nosso corpo todo. Então, descubra qual que é a zona erógena do corpo do seu companheiro ou companheira que funciona melhor. Qual é a linguagem? Tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Isso, qual é a linguagem de amor? A gente vai ler, vai procurar. O casamento tá ruim, procura ajuda. Hoje a gente tem YouTube. Comida que ele gosta. E isso você não está sendo submissa. É um agrado, né? Todo dia. Mesmo, é investir... Exatamente, para ter um retorno. Se você não tem retorno, aí ok, você não precisa dar o próximo passo, não precisa repetir. Mas uma vez que você recebe algo, via de mão dupla. Isso é relacionamento, é relacionar, é dar e receber, né? Vai por aí. Mas vamos voltar aqui à nossa OAB então, por Elas. Terminando de responder ali do OAB por Elas, sim, né? Isso. Essa questão ali de que a OAB antes era realmente extremamente machista, era. Nas últimas gestões nós vimos muita diferença. E nesta gestão, que eu acho assim, não é porque eu sou conselheira, nessa gestão também, sim, nós temos uma gestão muito aberta, em que todos trabalham em conjunto, trabalham em unidade. Então, independente de homem ou mulher, todos têm vez. Nós temos um presidente maravilhoso, uma vice-presidente extraordinária, que até te sugiro que convide ela para vir, porque ela Com certeza faremos a isso. Adriane também, que é secretária da OAB, são pessoas assim extraordinárias. Então, a gente tem muita abertura. E quando você tem abertura para dar sua opinião, para você fazer a máquina funcionar, as coisas funcionam. Nós estamos vendo o tempo todo as publicações da OAB com mulheres à frente, homens à frente, não tem problema nenhum. Pela primeira vez na história da OAB, nós vimos o pessoal da diretoria substituir. Nós tivemos um secretário que substituiu, aliás, financeiro, que substituiu o presidente da OAB durante as férias. Olha que legal. Né? A nossa secretária também substituiu e, assim, aquela questão da hierarquia suprema, tipo, eu sou todo poderoso, acabou. Não cabe mais isso nessa geração. Que bom, que bom. Tem uma questão muito importante. É um projeto, né? O OAB por Elas. Eu acho que seria importante colocar aqui, ó, para mulheres que às vezes elas também não reclamam, não se separam, eu não tenho condições de pagar um advogado, uma orientação, um psicólogo. Existe essa oferta de profissionais de forma gratuita para quem precisa? Sim, agora eu vou explicar o OAB por Elas. O OAB por Elas aqui em Blumenau, vou falar do nosso daqui de Blumenau, porque cada projeto OAB por Elas segue as características do seu lugar. Então, cada subseção tem a sua OAB por Elas. Blumenau atende Blumenau Pomerode. Porque a OAB Pomerode é importante estar aí. Esta gestão, né? Como essa subseção, ela responde por Blumenau e por Pomerode.
Então, assim, eu incluo o Pomerode em todas as atividades, convido para tudo e temos ideias, advogadas de lá que querem desenvolver o OAB por Elas lá. Como funciona o projeto OAB por Elas aqui em Blumenau? A mulher vai à Delegacia da Mulher, que é onde está o projeto OAB por Elas, numa sala cedida pela Delegacia da Mulher. Então, nós temos lá uma sala do projeto, lindinha, com poltronas, com um ambiente próprio De aconchego. para atender essa mulher. E essa mulher, independente dela querer representar contra este companheiro ou companheira ou não, ela tem o atendimento pelo projeto OAB por Elas. Eu quero só tirar uma dúvida porque eu não sei se eu estou vivendo uma situação de violência. Isso, orientação. No projeto OAB por Elas, elas têm gratuitamente todas as segundas-feiras, das 9 da manhã às 17 horas, dentro da Delegacia da Mulher, para ser atendida pelo projeto. Basta ela chegar lá e falar: eu quero passar pelo projeto OAB por Elas ou eu quero falar com a advogada. Esse serviço é gratuito. Nossa, Que isso é acontece? extremamente importante, doutora, porque Pois é um serviço voltado para a mulher, especializado, né? Sim. Porque qual era a reclamação da maioria das mulheres antigamente? Eu vou num advogado, o advogado não me entende, ele é Isso. machista, ele defende o homem, isso ou aquilo. Ali não tem isso, é especializado E a pessoa, na mulher. a mulher ali, ou E a mulher gratuito, né, é o trans, principal. o atendimento é para a mulher e para a mulher trans. Isso Que é legal. estendido para a mulher Ótimo, trans. ótimo. Então, é muito importante, se você conhece alguém que é mulher trans e sofreu violência, é lá mesmo, na Delegacia da Mulher, que ela é atendida, que ela faz o boletim de ocorrência, e ela é atendida pelo projeto OAB por Elas também. E ela tem que ligar agendando horário? É só ir ali, espere e é Não, atendida? nós nos enlouquecemos, às vezes, lá na delegacia, porque, assim... Se viram nos Tem 30, muito mas não movimento contam. mesmo? Muito movimento. Nós Olha. começamos, Olha só. quando começou o projeto OAB por Elas, o atendimento era bem escasso, era pouco, porque não tinha muita divulgação também, e o projeto era novo. Eu assumi a gestão do projeto e nós começamos a divulgar. Eu falei, nós precisamos estar em todos os lugares. Nós precisamos de homens, mulheres, crianças, adultos, todos falando sobre violência, falando sobre como resolver, como atender, onde buscar ajuda. E hoje nós já tivemos uma segunda-feira que nós atendemos 18 mulheres. Nossa. E aquilo virou-se uma loucura, que eu falei, ninguém vai sair daqui sem atendimento. Eu saí de lá às 7 horas da noite, mas eu falei, ninguém sai daqui sem atendimento. Aquela legal. história, ninguém solta a mão de ninguém aqui. E Ali se cumpre a Sim. frase. E a mulher ali no atendimento do OAB por Elas, ela não tem só a orientação jurídica. Além da orientação jurídica, nós, se for necessário, se nós enxergarmos ali no caso dela alguma necessidade de encaminhá-la para a Defensoria Pública, que é o advogado do Estado que vai fazer a defesa dessa mulher, ou entrar com ação para ajudar essa mulher, nós encaminhamos para a Até Defensoria. uma medida protetiva, tudo, A né? medida protetiva, aqui em Blumenau, nesse momento, ela é feita pela delegacia, Uhum. ou o advogado mesmo pode fazer esse pedido da medida protetiva. tá? Ok. A defensoria, no momento, até a última informação que eu tive, até o final do ano passado, que esse ano eu ainda não tive essa reunião com a defensoria, não estava fazendo medida protetiva pela demanda que eles têm. Eles têm muita demanda, né? E quando nós não conseguimos, pela defensoria, o atendimento dessa mulher, nós buscamos advogados que queiram trabalhar voluntariamente, que é o pro bono, para que eles possam atender a demanda dessa mulher. Que bacana. Além assim, tô conversando lá com essa mulher, aí ela conta a história da vida dela lá. Às vezes ela precisa de um auxílio moradia, às vezes ela precisa de cesta básica, precisa de roupa, porque às vezes saiu da casa da casa dela Sim. sem nada, com a roupa do corpo e os filhos. Precisa ser abrigada. Então, nós damos todos esses encaminhamentos, nós ouvimos essa mulher, fazemos a escutativa, e de acordo com a necessidade dela, nós vamos inserir ela no programa que for necessário. E agora, inclusive, nós estamos fazendo parcerias com psicólogos, psiquiatras, com médicos, para que também possam atender essas mulheres, né? A ideia é que seja um atendimento efetivo. Não pode ser uma escutativa sem atendimento efetivo, sem funcionar. A parceria ali com a rede de proteção à mulher está sendo maravilhosa, é isso que está fazendo o projeto OAB por Elas funcionar. Nós temos a Defensoria, nós temos os CEMUDs, nós temos os CRAS, os CREAS, nós temos a Defensoria Pública, nós temos a Procuradoria da Mulher, entre outros que, que eu não vou lembrar de todo mundo que é parceiro agora, né? E assim, isso está crescendo, está criando proporções maravilhosas.
E tem que ser isso, porque não adianta a gente ter É a um monte de lugares informação. para escuta ativa sem fazer funcionar. Uhum, exatamente. É muito importante essa questão ali, porque o financeiro é um dos motivos que mais pega para que a mulher saia desse ambiente da violência, né? Por isso até que eu comentei, no ano passado nós visitamos o estado todo, trazendo palestras, tal, e aí a gente acha só conscientizar e instruir é o suficiente. Só que termina a palestra, a mulher vem te procurar e dizer, olha, tá acontecendo isso, 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 meu marido abusa do filho, da filha, situações, mas eu não consigo sair desse ambiente porque eu não tenho como me sustentar. E aí? Se você não tem como auxiliar nesse aspecto, tudo que você está falando é em vão. Né? Então é muito importante que a gente tenha projetos, que as pessoas saibam, quem está assistindo, se você conhece alguém que é vítima de violência, passa por esse tipo de situação, manda esse vídeo para que a pessoa possa entender dos direitos que tem. Ah, mas advogado é caro. Hoje em dia já não precisa mais a gente ter esse tipo de argumentação. A gente já tem isso gratuitamente e a informação ainda é essencial, né? Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós já extrapolamos nosso tempo para variar, que se deixar aqui a gente fala 2 horas seguidas. Assunto não falta, né? A mulher já viu, né? Mas podem ter certeza, a gente vai fazer muitos mais episódios aqui com a doutora Mari. Inclusive, o próximo, que eu não vou nem comentar, mas é polêmico pra caramba. Não, mas comenta No que é dia, para dar uma no dia, pitadinha qual assim, vai né? ser o dia da nossa live, doutora? Dia 1º, né? Jesus, dia primeiro. Isso, dia 1º nós vamos ter uma live que nós vamos falar sobre... Pedofilia. E aí, você sabe se pedofilia é crime ou não? É, Vocês agora viram tá esses sendo videozinhos comentado aí dizendo, ai, porque vão aprovar uma lei dizendo que a pedofilia é doença. E aí, será, gente? Será que vai mesmo ser aprovado? Será que a Que esse pessoa... absurdo vai acontecer? Será? Será Tem que coisas os que vocês- abusadores vão escapar da penalidade por conta Tem disso? coisas que vocês não fazem ideia. Assistam a live porque vocês vão ficar chocados, assim como eu fiquei quando a doutora me procurou para falar a respeito. E aí eu pensei, não muito, 2 minutinhos, eu pensei assim... Eu, psicanalista, evangélica, vou correr o Me risco, meter nessa mas encrenca? vou me meter sim, porque a gente precisa ser técnico, a gente precisa desmistificar muita coisa e principalmente entender o que é fake news e aprender a filtrar as coisas, porque estão acontecendo erros absurdos aí, julgamentos absurdos, e aí a situação não muda, a violência não muda, porque o preconceito está vindo na frente. Então assistam essa live que vai dar o que falar. E depois a gente vai fazer um talk aqui, bem top também a respeito disso, sobre o mesmo tema, tá? Mas vamos lá, doutora, para a gente finalizar, me conta nesse teu período de atendimento ali na OAB por Elas, qual foi a história que mais te chocou? O que mais te mexeu assim com o teu Só emocional? uma, aquela Não, assim, pode só contar uma. umas duas, né? Uma que Resumido. deixou muito feliz, É, né? Uma que te resolveu. assustou muito, É, né? E e uma uma- que te deixou muito feliz que você conseguiu resolver. Gente do céu, Unidunité, Salameminguê, peraí. Então, vamos lá. Vou pegar uma de uma moça que, inclusive, eu quero que seja atendida por você para Ok. retomar a vida dela. Essa moça, ela levou vários tiros Nossa. do namorado, depois de ter terminado com o namorado. E ele matou, inclusive, o cachorro dela. Meu Deus. Roubou o carro da mãe. Então, assim, não vou contar mais, porque senão acaba identificando a pessoa. Identificando, Mas aham, esse que é as o pessoas exemplo bom pesquisam, ou né? ruim? Esse é o ruim, Ah, esse é até o ruim. o ponto. Ah, tá. Porque hoje essa moça está tendo a vida dela ressignificada. Eu sempre costumo... Eu não gosto das palavras vítimas e agressor. Uhum. Não gosto. Não acho palavras boas para o vocabulário. Porque vítima ela foi naquele momento. Depois dali, eu não suporto quando fala assim, E a vítima só é digna de pena, né? É a como se ela vítima, nada não, é mais pudesse vitoriosa. fazer. Eu sempre brinco É. com as mulheres lá no projeto assim. Você tem 2 V. Um V de vítima bem pequenininho, um Vzão bem grandão, escreve lá no seu espelho. Eu não sou vítima, bem pequenininho. Sou vitoriosa, bem grandão. Porque a mulher precisa ter essa consciência que ela tem que se ressignificar tudo. Esse, para mim, foi um atendimento assim que me doeu demais, porque eu atendi mãe e filha, e não posso contar mais detalhes, porque vão identificar quem é essa Uhum. moça. E o caso que me deixou bastante feliz foi um caso de uma mulher de alta sociedade,
que depois dela tentar diversas vezes fazer boletim de ocorrência, fazer denúncias sem sucesso e de procurar advogados na cidade que atendessem ela, ela foi até o projeto. Inclusive, ela mudou a roupa dela para ir para o projeto, para ser atendida, porque se ela fosse de madame, ela achou que não seria atendida. Né? Porque a ideia de que vítima é pobre. Sim, mais um né? preconceito. Que isso precisa ser derrubado. Vítima de violência é qualquer mulher ou pessoa que passe pela situação de violência. E naquele período da violência. Depois disso, é uma pessoa se recuperando, né? E ela conseguiu, dentro do projeto, era um empresário bem famoso, na época, inclusive, virou notícia nos jornais, porque nós, do projeto, nós conseguimos pedir para que fossem retirar todas as armas, ele era um colecionador de armas. Nós conseguimos retirar todas as armas que ele tinha posse, as legais e as que não estavam registradas, né? Foi feito um mandado para buscar em todos os imóveis que ele tinha essas armas. E hoje essa mulher, ela conseguiu voltar a trabalhar, ela conseguiu se reconstruir e foi muito tempo, né, de trabalho com ela ali para chegar nesse ponto, dela se reconstruir, dela voltar lá. Ai, só vim trazer um docinho para vocês. Ai, que legal. E nós temos o caso também de uma moça que nós trabalhamos 1 ano com ela, que ela vivia em situação de cárcere. Aqui em Blumenau é assustador a quantidade de pessoas em situação de cárcere. Nossa. E essa mulher, uma jovem, ela vivia em situação de cárcere e ela, filha adotiva, foi abusada pelo seu adotador, né, que eu não vou chamar de pai, uma criatura dessa. Isso não é pai, com certeza. Pelo seu adotador, de quando foi adotada até os 23 anos. Com 18 anos, ela teve uma amiga filmou a situação de abuso. Foi contado numa escola particular e a escola não levou adiante, provavelmente não tinha esse conhecimento que ela tem a obrigação legal de levar isso adiante. E mais uma informação importante. As escolas têm obrigação legal escolas, de informar... igrejas, profissionais, seja de que área for. De informar o abuso. Senão você vai responder legalmente pelo mesmo crime do abusador. Viu só, gente? Então cuidado. Fiquem ligados. E essa moça, depois de 1 ano de trabalho com ela, para ela entender que ela estava em situação de cárcere e de violência, 1 ano de trabalho duro, acompanhamento psicológico, assistencial, para que ela entendesse que a situação dela era de violência e para que ela quisesse sair dessa situação. O dia que nós recebemos o chamado, tô pronta, eu tinha uma reunião na OAB. Eu cheguei atrasada na reunião da OAB porque eu tô pronta dela, para mim, foi mais forte do que meu compromisso com todas as autoridades da cidade na reunião. E nós fomos lá, tiramos ela dessa situação de cárcere, ela foi levada para um abrigo. E assim, me dá muita alegria quando eu vejo uma mulher conseguir sair daquela situação de violência e de cárcere. Não tem e a gente não né? deve ter, né, esse conceito de que é só a pessoa mais humilde que é vítima. Você estava falando, doutora, eu lembrei da Luísa Brunet, que foi uma das que talvez mais trouxe esse movimento e essa conscientização para as mulheres, né? De que você pode ser bonita, você pode ter sucesso e você pode estar se relacionando, estar casada ou namorar com alguém de alto nível. E essa pessoa pode ser um abusador, pode ser Mulheres poderosas também sofrem violência. Também, né? Sabe, porque homens fracos, melhores, né? Homens fracos não sabem conviver com mulheres poderosas. Às vezes a motivação é diferente, mas chega na violência da mesma maneira. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que frisar bem aqui, esse projeto de vocês que vocês estão buscando mais parceiros agora, psicólogos, médicos, eu não sei se vocês estão buscando só parceiros mulheres, né? Ou se vai ter homens também. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que tem alguns homens que às vezes têm até mais sensibilidade que algumas mulheres. E eu estou falando porque eu conheço gente que foi numa delegacia, que não era a delegacia da mulher, para fazer uma reclamação, para registrar um BO, foi atendido por escrivã, pensando, é uma mulher, que bom, né? Vai me entender. E foi pior do que se tivesse sido atendido por um homem, porque só faltou essa escrivã dizer assim, você merece, a culpa é tua. Gente despreparada para atender esse tipo de caso. Então, é bom eu enfatizar o projeto. Sim, e existe, vamos chamar de manual, para não usar um nome técnico, né? Do CNJ, que diz exatamente como é o atendimento humanizado. Eu acho horrível
usar essa palavra Mas é humanizada, necessário? que dá a impressão que são pessoas desumanas que estão atendendo. É. né? Despreparadas. Então, assim, ó, inclusive o projeto OB por Elas tem, já desde o ano passado, um movimento que nós estamos juntando toda a rede de proteção à mulher para que a gente consiga unificar esse atendimento e que cada um entenda a competência do outro. Então, a defensoria vai treinar os outros, o assistente social vai treinar os outros, o conselho tutelar vai treinar os outros. Então, nós vamos ser treinados por todos. Então, nós vamos entender o que é competência de cada um, né? E essa capacitação ela é extremamente importante porque ali nós vamos também usar esse, não é manual, esse manual que diz como tem que ter esse atendimento humanizado e como é a ouvida ativa, a escuta ativa para essas mulheres em situação de violência. Porque nós já tivemos reclamação de, não vou falar de onde, de a mulher chegar, a gente mandar o projeto para lá e a mulher chegar lá e o servidor falar assim, mas o que você fez para ele fazer isso contigo? Não, mas nesse caso que eu tô te falando, Deu uma de mulher. Freud. O profissional deu uma de quando Freud. você- Qual é a sua responsabilidade na desordem Não da qual pode. você se queixa? Mas ainda é pode. pior quando uma Não. mulher está fazendo esse julgamento, né? Porque do homem, não que o homem seja o inimigo, não é. Eu sempre friso isso, o homem Dá não pra é gente o dobrar inimigo, horário? Aquela né? assim, Já Mas estamos uma dobradas. mulher já julgar a outra. Quando ela chegou, ela já foi julgada por uma mulher. sim, o que eu costumo falar também, assim, bastante nas palestras. Vocês devem ver bastante minha carinha em tudo quanto é lado, porque Sim. me chamou, não cobro nem R$1, gente. Porque eu acho, assim, que essa é a minha função social. Pode ser que eu mude de ideia mais tarde, mas por enquanto é minha função, minha missão social. Que é muito importante que a sociedade, o entorno dessa mulher, seja o conforto dela, o aconchego dela, seja a equipe dela de proteção. Porque se uma mulher dentro da sua família sofre violência e você vira para ela e fala assim, então, o que você fez para ele fazer isso? Mas você é muito estressada, porque você xinga também, você joga as coisas. Então, assim, ó, a minha violência não pode justificar a violência do outro. Eu não estou aqui de forma alguma eximindo a mulher da sua responsabilidade isso de que eu não digo. produzir violência. Entra naquilo que eu falei da cópia de comportamentos. Não que ela, às vezes, não instiga, mas nada justifica a violência. Eu vou reproduzir uma fala que eu falo, que eu começo as palestras que o povo faz, não é? Ó, todos nós acordamos com violência, tomamos café com violência, almoçamos com violência, lanchamos e jantamos com violência. Ou produzindo, ou recebendo, ou assistindo de perto ou de longe. É verdade. Né? Então, De assim, forma ativa ou passiva, É. mas sim. faz parte. E outra, né? E isso aí, a psicologia, a psiquiatria responde também, né? Todos nós temos violência dentro de nós. Aí de que forma que eu vou usar essa violência? Posso usar trabalhando, posso usar treinando, posso usar evoluindo a minha vida, ajudando outras pessoas. Para onde você está canalizando nessa E violência? posso usar para agredir pessoas também. Sim. E outra, eu acho assim que a gente não pode ser hipócrita também. Eu já cometi violência contra os meus filhos. Eu conto a história que o meu filho não queria lavar louça, né? Fiquei o dia inteiro. Filho, não vou falar o nome do filho não para não expor, né? Porque direto eu falo, gente. Ele fala, mãe, meu amigo falou que você falou meu nome. Falei, filho, lava a louça, querido. Lava a louça, querido. Já vou. Até que, e eu já Até a vou... centésima Gente, vez. ficou de noite, era almoço. Até a centésima vez. O troço ficou de noite. E aí eu peguei, fui lá, joguei a louça na pia. Se eu falo, você lava essa louça, você não faz. Você é inútil, imprestável. Nanana. Entre outras falas que mãe repete. Aí me arrependi rápido, né? Ai, filho, desculpa, mamãe. Olha só, presta atenção na sutileza da maldade do agressor. Ai, filho, desculpa, mamãe. A mamãe ficou nervosa, mas também, né, filho, você faz isso e a mãe fica nervosa. Olha o agressor dentro de Ainda mim colocando falando, a culpa coloquei a culpa nele, nele, aham. terceirizei a minha violência para ele. Mas muitos homens crescem tendo esta criação e depois a gente reclama que ele é violento quando ele é adulto. Né? Então, assim, ó, eu terceirizei a violência que eu produzi em mim e depois externei nele, porque a violência nasceu em mim. E eu externei essa violência nele. E quando eu fui pedir desculpa da violência, que aí é o ciclo da violência, né? Eu fui rápido para a fase da lua de mel. Ai, meu filho, me desculpa. Ainda foi a chantagem pai, né? emocional. Me desculpa,
é que você deixa a mamãe tão nervosa. A culpa é Não era tua. mais fácil eu ter ido lá, ter lavado a louça, ter tirado o celular dele, ter feito qualquer coisa assim? Né? Ah, então hoje você não vai sair. Você não fez a sua obrigação de casa? Então hoje você não vai sair. Não estou falando que a gente não tenha que corrigir os filhos. Sim. E que a gente tenha que ser sempre um anjinho para os filhos. Nós erramos. Só que eu tenho que entender que se eu não tratar essa violência de mexer as coisas, jogar as coisas e de xingar a pessoa, se eu não tratar essa violência, isso vai virar uma agressão física. E essa violência que eu produzi ali, verbal, emocional, a chantagem emocional para justificar a minha violência, causa nele problemas que ele vai depois reproduzir no relacionamento dele. Com certeza. Então, por isso que eu já trato. E por isso que a gente fala tanto aqui né, a necessidade que existe das mulheres, não só das mulheres, todo ser humano, mas a mulher dentro dos relacionamentos familiares, ela é a formadora de opinião, ela é a criadora, esse papel é dela, né? As emoções familiares são determinadas pela mulher. O dia que a mulher tá de bom humor, todo mundo na casa tá feliz, até o cachorro. Até o dia que a mulher, exatamente, o dia que a mulher tá de mal com a vida, até as plantas ficam murchas dentro de casa, né? Então a mulher, ela tem essa responsabilidade. E aí por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da mulher desenvolver inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade que você tem de reagir às suas emoções. Como a doutora falou, a violência faz parte de nós. O bem e o mal faz parte de quem nós somos. O certo e o errado está dentro de nós. O que vai fazer a diferença é a forma que nós vamos lidar com isso, né? Então eu já até deixo aqui a dica para quem está assistindo a gente, se em algum momento você foi vítima ou você promove a violência, dá uma assistida aqui no nosso vídeo Inteligência Emocional, onde eu ensino uma técnica de neuroassociação. Eu já falei que essa técnica, eu paguei um curso de R$19 mil para aprender uma única técnica de neuroassociação para mudança de comportamento. Ela muda de forma extremamente rápida e está aí gratuitamente para vocês. O vídeo é Inteligência Emocional. Assistam o episódio que vocês vão curtir. Doutora, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando, mas a gente vai te trazer para vários outros episódios e a gente vai sair para jantar e continuar esse papo. A gente fala também tá da violência que a gente produz contra a gente mesmo, né? Sim, nossa. Olha, outro papo com certeza, também, né, dá gente? outro episódio, porque, aliás, aí, hashtag fica a dica, nós deixamos que os outros nos tratem, né, dessa maneira, quando eu aceito ou não aceito a violência. Eu me torno vítima porque eu permito. Os outros nos tratam da maneira que nós permitimos. Então, quando eu permito que o outro pratique violência, uma vez, ok, você vai ser vítima. Próxima vez, você também está se promovendo. Você está promovendo violência contra você mesmo, né? Então, o assunto é complexo, né? Mas o nosso objetivo aqui hoje foi falar, né, com a doutora sobre esse projeto incrível da OAB. Meus parabéns a toda a diretoria da OAB. A gente vai trazer o presidente aqui para a gente conversar, debater mais a respeito desse assunto. E eu acho incrível como os órgãos da sociedade estão se cotizando nesse sentido de trazer informação, não só para essa área, né, do direito, mas em tantas outras, saúde e tudo mais, porque a gente às vezes espera muito do poder público, mas o poder público não vai resolver tudo. Então a gente, como sociedade, como entidades, a gente precisa fazer a nossa parte. Doutora, muito obrigada pela participação. A gente vai explorar você, já que você não está cobrando. A gente vai trazer a doutora aqui mais vezes. Mandem perguntas, coloquem aqui embaixo se vocês têm perguntas para a doutora Marilene. Tuas redes sociais, doutora? Então, gente, e da OAB também. Ok, a gente coloca aqui embaixo também. A da OAB, a OAB por elas. Aí da OAB, entrar no site da OAB mesmo, né? E tem as redes sociais da OAB, Instagram, tem Facebook, tem tudo isso. Se as empresas, como nós fazemos as palestras nas empresas também, as empresas podem entrar em contato com a própria OAB para agendar uma palestra do projeto OAB por Elas, ali no Agosto Lilás, no mês da mulher. Aí o telefone da OAB é 33-33-10. Das redes sociais é OAB _bnu.org.br. Ótimo. E também empresários os empresários que estão assistindo, empresárias, né, que queiram apoiar esse projeto da OAB, vocês estão vendo que a iniciativa é extremamente válida e a gente que tem
condições, deve apoiar projetos sérios como esses, né? Porque tem tanta coisa por aí que, pelo amor de Deus. Então, vamos apoiar causas nobres e sérias como essa. Muito obrigada, gente, pela audiência. Lili, muito obrigada pela presença, pela participação também. Mandem perguntas que a gente passa para a doutora, né? Procurem também as redes sociais da OAB e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau.